Sim, Amanda, mas é justamente sobre isso que eu estou falando aqui todos os dias. O espiritismo precisa ser recuperado. A metodologia espírita precisa ser recuperada. Agora vamos para algumas observações. Tem muita gente que fala: ah, mas a gente vai ficar preso lá nos livros do passado, nos livros de Kardec. Entendam, a maioria das pessoas que fala isso nunca estudou aprofundadamente o Espiritismo, não entendeu qual é a real proposta de Kardec, e tem mais. Faz cerca de 5 ou 6 anos que a gente começou a ter contato com as obras que recuperam todo esse contexto necessário para compreender o que foi aquela ciência. Por exemplo, o movimento espírita pratica o passe mediúnico, acreditando muitas vezes que é uma transferência de energias, quando na verdade essa tese é puramente materialista, dos materialistas contrários que lutavam contra o espiritismo. A verdadeira tese explicada pelo espiritismo, corroborada pela doutrina espírita, é a tese de Mesmer, de indução pela vontade do outro, e não da transferência de qualquer coisa. Então, para ser bem sucinto, o que eu tenho tentado instigar vocês a compreender é que o momento é de retomada. A gente não pode ficar admitindo como princípios, admitir como verdades, aquilo que a gente não pode ter certeza científica através de um cuidado, de uma metodologia, de uma análise racional para poder admitir aquilo ou não. E hoje esse cenário não existe. Esse é o problema. Pode ser que o que você esteja vivendo aí, através da mediunidade, seja qual for, seja sim uma verdade. Mas como é que você pode ter certeza disso? Como é que você pode ter certeza que o seu próprio cérebro físico, suas próprias ideias não estejam interferindo nesse processo? Como você pode ter certeza que o João da esquina, que tem lá uma mediunidade que parece incrível, está falando ou está dando comunicações de espíritos superiores e não de espíritos enganadores? Em um ponto, a gente pode se basear naquilo que é possível, do que já existe na doutrina espírita, naquilo que já foi identificado de maneira científica, através dessa metodologia. Agora, o que foge dela fica no campo das opiniões, e a doutrina espírita não pode se responsabilizar por essas opiniões. Infelizmente, o movimento espírita contraria tudo isso e puxa para dentro do campo doutrinário hipóteses que não passaram pelo método científico, não foram corroborados, não foram verificados, não foram analisados. Então, o ponto, em nome do bem, é que nós precisamos, neste momento, atuar nesse processo, dizendo para as pessoas: ei, isso não é espiritismo. Ei, tem erro nisso aqui. Ei, isso aqui não é científico. Isso aqui não faz parte da doutrina. Vamos parar de ficar perdendo tempo com opiniões, com sistematizações em cima das opiniões individuais de espíritos encarnados ou desencarnados, e vamos aproveitar esse momento em que nos são colocadas as mãos na nossa frente, esfregadas no nosso nariz, conteúdos tão importantíssimos como esses que o Paulo Henrique tem se esforçado para trazer, para resgatar do conhecimento que ficou lá para trás e que foi sumariamente descartado pela ciência materialista, pela revirada materialista dogmática do final do século XIX. Vamos resgatar tudo isso, vamos compreender o que é essa ciência espírita e, fazendo o bem, vamos atuar espalhando essas verdades para que esse cenário seja resgatado, para que a gente possa se livrar das distorções, para que a gente possa restaurar a verdadeira filosofia, o verdadeiro espiritualismo racional, a metafísica, a psicologia experimental na qual se baseou Allan Kardec, para que então possa haver essa retomada. Esse é o ponto. Vocês percebem a seriedade disso tudo? Enquanto a gente não faz dessa maneira, a gente está continuando a alimentar os inimigos da verdade, os inimigos do espiritismo, os inimigos do espiritualismo e de toda a corrente espiritualista. Porque esses inimigos, os céticos obstinados, os críticos obstinados, eles se baseiam em tudo que há de irracional para alimentar a descrença, para mostrar para as pessoas que a religião, que a espiritualidade, que mesmo o espiritismo, baseado no que eles veem do movimento espírita, não tem nenhum tipo de fundamento, não serve para absolutamente nada, além de conduzir as pessoas para erros e para enganos.
Enquanto nós não fazemos isso, nós alimentamos, além disso, um dogmatismo, um misticismo dentro das correntes espiritualistas e do movimento espírita, e nós precisamos lembrar que aquilo que não está devidamente fundamentado, muito bem fixado, na mais profunda razão, numa fé inabalável em qualquer milímetro, ante a ciência, cai. E cai por conta da razão humana, porque a razão humana pergunta, a razão humana questiona e, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa razão confronta aquilo que o misticismo diz, aquilo que o dogmatismo diz e aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando e que nós não vemos nenhum sentido mais naquilo que a gente foi ensinado durante todo o tempo. Então é muito simples, é quase uma questão de escolha de que lado a gente quer ficar. A gente quer ficar do lado do bem, fazer o bem, ou a gente quer ficar do lado do mal, alimentar o mal, alimentar o dogma, alimentar o materialismo, alimentar a descrença. É uma escolha muito simples.